dia a todos. É muito bom estar em casa. Me sinto muito em casa aqui, né? Eu sempre conto isso, parece que quando eu mudei daqui de Santos, parece que eu desencarnei e reencarnei, e aí quando eu volto eu tenho uma lembrança de vida passada, né? Quando eu volto pra cá. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. Essa primeira parte, essa primeira palestra que a gente vai conversar, ela é muito baseada na tese de doutorado do Dr. Alexander Moreira. Não sei quantos já ouviram falar do Dr. Alexander. Ele é professor, ele é psiquiatra, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele fez o doutorado dele aqui na USP, falando sobre mediunidade. A mediunidade, o que a gente vai falar hoje, o aspecto científico da mediunidade, ela ainda é um tabu na ciência, né? E eu tenho percebido assim um avanço rápido dentro dessa área. Tem um trabalho que eu tive a oportunidade de trabalhar que mostra bem isso. Um dos capítulos da Alma ao Corpo Físico, sobre glândula pineal, eu fiz um levantamento do segundo capítulo do Missionários da Luz, Epífise, que fala só sobre a glândula pineal, em que o André Luiz descreve a glândula pineal em atividade durante um ato mediúnico. E ali ele trazia um monte de informações sobre a glândula pineal, que na época que foi escrita a gente não se dá conta, tem mais de 70 anos que aquele livro foi escrito. 70 anos. E aí eu fui pegando aquilo ali e fui comparando com dados da ciência atual. E batia tudo. Quer dizer, apesar da medicina não acreditar ainda na mediunidade, ser ainda um assunto nebuloso, a maneira como o André Luiz colocou isso há 70 anos atrás é muito consistente. Só que para a época era uma coisa inteligível, porque era muita informação que a gente não tinha ainda. Eu tenho cada vez mais certo para mim, eu não sei quantos de vocês já leram, por exemplo, o Nosso Lar, que geralmente é um livro que a gente começa na doutrina e a gente lê. Quem já releu o Nosso Lar? Não é? A primeira vez que eu li, parecia uma coisa tão esquisita, meio fantasiosa, né? Hoje você vê lá, tem internet, tem TV de tela plana, tá tudo ali que a gente usa hoje. Então eu tenho para mim que a obra do André foi escrita para ser lida hoje, para ser interpretada hoje. Bom, voltando no Epífise, eu fiz uma palestra e o Júlio Prieto Pérez assistiu, ele falou assim: Décio, precisava transformar isso num trabalho científico. E eu fiz na época o trabalho, mas não ficou muito bom. Ficou assim, não ficou na linguagem que tinha que ficar. E eu desisti. E o Giancarlo Lucchetti, depois ele voltou, conversando com o Júlio, o Júlio falou: o Décio tem um artigo, tal. Aí o Jean leu o capítulo e me ligou e falou: Décio, você se importa da gente mexer no seu capítulo para escrever um artigo? Eu falei: não. Aí ele pegou com o Jorge Daher, que é de Goiânia, e escreveram um artigo científico falando sobre como um mineiro do século passado, que não tinha formação acadêmica nenhuma, antecipou em 70 anos o conhecimento científico sobre a glândula pineal. Colocava o que o Chico psicografou e o que a ciência descobriu. E deu um artigo de 11 páginas. Quando eu vi o artigo, eu falei assim: bom, ficou legal, mas ninguém vai publicar. Aí o Jean falou assim: vamos começar pelo primeiro da lista. O primeiro da lista é a Pineal Research, que é a revista mais importante sobre glândula pineal. Aí ele mandou para a Pineal Research. Aí eles mandaram recusando o artigo. Mas o Refir, que foi recusar o artigo, ele fez uma observação no final assim: a Pineal Research só aceita artigos experimentais, não aceita artigos de revisão. Este é um artigo de revisão. Vocês poderiam tentar Neuroendocrinology.
e assinou o artigo. O Jean viu quem assinou e foi olhar, ele era o editor da Neuroendocrinology. Aí ele mandou o artigo para a Neuroendocrinology e eles publicaram as 11 páginas sem mudar uma vírgula. Aí você fala assim, pô, é um artigo sobre pineal. Não é. É um artigo sobre mediunidade. Por quê? Porque no final a conclusão do artigo é assim, bom, como é que aquele mineirinho que não tinha nem feito uma formação acadêmica, que morava numa cidade que não tinha acesso nem à biblioteca, como é que ele antecipou conceitos tão complexos de fisiologia sobre uma estrutura neural que antes do Lerner, que o Lerner foi o primeiro a falar da glândula pineal em 59, o Chico falou antes do Lerner. Como é que esse cara trouxe tanta informação que hoje, 70 anos depois, está provada que é precisa e correta? Essa é a pergunta do artigo no final. Então é assim, de alguma maneira ele tinha acesso à informação, mas que informação se essa informação não existia ainda? De alguma maneira ele tinha uma formação acadêmica formal, mas então se ele tinha, por que ele vivia no interior e não tinha uma relação com uma universidade? Ou então a mediunidade existe, não é? E o artigo foi publicado, está aí. Então eu acho importante esse artigo, eu fiquei feliz de participar justamente porque ele coloca a tal da pulga atrás da orelha. Não é? Ó, é um fato isso. Agora explica. Dá uma explicação razoável para isso. Né? E a mediunidade, ela sempre foi um tabu, porque ela sempre foi interpretada de uma maneira bastante preconceituosa, eu diria. Ou, no mínimo, faltava separar o joio do trigo. O que realmente é mediunidade do que não é. Que até hoje é uma dificuldade, mesmo no meio espírita, não é? Quantas e quantas vezes você vai num centro legal e você vai e tem um médium que é uma pessoa séria e dá uma comunicação que você percebe que não é séria, a comunicação, não é? A gente tem que julgar a mediunidade não é pelo médium, pelo conteúdo, não é? Porque às vezes o médium pode ser enganado pelo espírito. Então é um assunto difícil e é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. É uma coisa do histórico, né, da ciência do espiritismo. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre a história da psiquiatria e da mediunidade. Então, parece assim um senso comum entre os psiquiatras que a psiquiatria tenha surgido justamente para combater esse obscurantismo religioso medieval, que via as doenças mentais como possessões e influências demoníacas. Então, se você visse um doente mental, um esquizofrênico, um hebefrênico, a primeira coisa que se dizia é que ele estava tomado por demônios, né? Então, eu sempre falo que nós, os seres humanos, a gente funciona como um pêndulo. Né? O pêndulo ele está num extremo, aí ele vai, viaja, faz o curso todo, vai para o outro extremo, aí ele para, depois viaja, vai para o outro extremo. Então a gente fica oscilando entre os extremos. Então ou é todo mundo louco ou é todo mundo médium, ou é todo mundo louco ou é todo mundo médium, né? Quer dizer, não é nem uma coisa nem a outra. A gente precisa ir diminuindo a oscilação até que a gente vai chegar num ponto em que a gente consiga perceber até onde vai a influência espiritual e até onde vai os eventos neurais, que são físicos, né, e que estão relacionados também com esse fenômeno. Então, isso gerou um mito na psiquiatria do século XIX, que era justamente esse, quer dizer, todo mundo é louco. Todo mundo que tem essas visões, que diz que está vendo espírito, que diz que comunica com os mortos, isso tudo é psicopatologia e precisa ser tratado. Então, isso foi uma coisa que ainda hoje ela é vigente em alguns ambientes da psiquiatria.
Assim como a religiosidade, a mediunidade ainda é tradicionalmente vista como algo negativo. Experiências místicas têm sido vistas como evidência de psicopatologia. Então, existem alguns testes. O Roberto Lúcio, ele é diretor do Hospital Espírita André Luiz em Belo Horizonte. Ele é o vice-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, é psiquiatra. Ele fez um teste de dissociação patológica, que é um teste que é usado para ver se o paciente tem ou não doença dissociativa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E se você tiver 7 ou mais pontos, você é considerado doente mental. Ele teve 9, porque ele é médium, né? E pelo que eu saiba, ele parece louco, o Roberto Luiz, mas não é, né? É uma pessoa bastante equilibrada, aliás. Então, alguns dos critérios e das referências criadas pela psiquiatria, elas incluem os médiums de uma maneira assim completa. Então, se você vai usar o critério psiquiátrico puro, você vai cair nessa armadilha de classificar todo mundo como paciente psiquiátrico, né? O Freud considerou as experiências místicas como desamparo infantil e regressão ao narcisismo primário. Então, os médiuns estavam assim em maus lençóis, né? Isso mostra também porque até hoje tem muita gente que tem mediunidade e tem medo de se manifestar. Tem medo de dizer que viu, tem medo de dizer que percebeu, tem medo de dizer que sentiu. Porque, em geral, elas são mal interpretadas. Em geral, são mal interpretadas. Então, eu fico vendo assim, depois de um bom tempo na minha vida, eclodiu minha mediunidade. Falei que abriu a porteira da minha pineal e agora eu tô tendo um monte de experiências mediúnicas que eu não tinha antes. E está sendo interessante para mim que eu tenho percebido muita coisa que os médiuns me falavam quando eu estudava o assunto sem ter a percepção, e agora que eu tenho a percepção. Muitas vezes é difícil ele saber se aquilo é o subconsciente dele falando com ele, se ele recebeu realmente uma informação e se ele recebeu a informação de quem era. Se ele consegue perceber a vibração de quem deu a comunicação. E se vale a pena ou não ele botar aquilo para frente. Se aquilo vai ser um benefício, se ele vai estar ajudando ou se ele vai estar confundindo. Então é muita coisa para uma cabeça só, né? O que acaba acontecendo é que ou o cara descamba, ou então ele ganha um vigor, né? Porque é igual fazer exercício. Você tem que levantar peso, quanto mais peso você levanta, mais forte você fica. Então, se ele está sempre atento, ele vai ganhando um vigor e uma percepção cada vez mais tranquila, ele vai ficando mais seguro, né? E muita gente fala assim, você tem mediunidade, precisa desenvolver. Nós vamos falar sobre isso, mas calma, não é bem assim. Você não é obrigado a ter a mediunidade desenvolvida ou fazer determinada tarefa. O que a mediunidade te obriga, como ela é uma função fisiológica do seu corpo, ela te obriga a educar essa função. É igual ir no banheiro. Você educa para ir no banheiro na hora certa, não é? Você tem vontade de ir no banheiro, você tem que aprender a segurar para ir no lugar certo, senão fica complicado. É uma função fisiológica que foi educada, é a mesma coisa, né? A mediunidade é a mesma coisa. Esse exemplo foi bem de um gastroenterologista, né? Vocês me perdoem. Bom, aí a psiquiatria vê assim, né? Outros psiquiatras falando sobre mediunidade. São quadros psicóticos borderline, ou seja, esses são aqueles psiquiatras que veem que é uma pessoa normal, que tem uma vida normal, vida social, casado, tem filho, trabalha, e de vez em quando tem os trânsitos mediúnicos. Então ele não pode dizer que é uma pessoa doente mental, ela é produtiva socialmente, mas tem esses episódios que ela está vendo coisas que ninguém está vendo, então eles falam que é borderline. Que fossem episódios psicóticos, que é um psicótico que tem surtos, distúrbios do lobo temporal, e depois na outra palestra a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Existem algumas estruturas que estão relacionadas
diretamente com a personalidade das pessoas, né? E o lobo temporal é um deles. Quadros histéricos, e alguns afirmavam que era um perigo para o indivíduo e para a comunidade, né? Então, os médiuns estavam em maus lençóis nessa época. O que a psiquiatria brasileira tinha a dizer sobre esse assunto? Então, no livro Espiritismo e Loucura, olha o nome do livro, de Coelho Franco Filho, publicado em 1931, o autor afirmava que, depois da sífilis e do álcool, o espiritismo é o maior fator de alienação mental. Legal, né? Você fica bravo depois com os evangélicos que falam que você é do mal, né? Então, você não é nada do mal perto disso, né? Quer dizer, propõe que se queimassem todos os livros espíritas, se fechassem todos os centros de espiritismo e candomblé que infestavam o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo ocidental. O misticismo e a loucura se acham de tal forma fundidos que não se pode destacar um do outro. Esse Pacheco e Silva prefaciando o livro sobre o assunto em 1939. Num primeiro momento, a gente acha assim uma coisa chata, absurda, revoltante ou engraçada. Mas se você pensar um pouco, você vai entender a visão deles, né? Então você está começando, a psiquiatria está começando a se desenvolver. Você está começando a entender uma série de coisas de uma outra maneira. Quer dizer, todo mundo que tinha alguma manifestação desse tipo ia ser restringido, preso, né? Ficava num depósito de loucos, que eram os hospícios, e pronto, e não tinha mais o que fazer. De repente você começa a entender uma série de fatores. Você começa a fazer diagnóstico, diferenciar as doenças psiquiátricas, perceber as alterações. Ainda hoje eu acho que a gente tem muito que avançar, né? O Flavinho está aí, mas ele deve concordar comigo que a psiquiatria talvez seja uma das áreas da medicina que muito ainda tem a aprender a desenvolver, né? Porque tem muita coisa que a gente ainda não entende. Tem aspectos funcionais do cérebro que não aparecem numa ressonância nuclear magnética e que provocam alterações na pessoa. Então tem muito ainda para se ver, para se desenvolver. Quando você começa a perceber que o cérebro é capaz de gerar determinados sinais e sintomas, e você está vindo de uma época em que todo mundo era louco, então é um movimento pendular. Você tende a achar que é todo mundo doente mental, né? E que não tem nada a ver com o misticismo. Como geralmente as pessoas estavam associando a doença mental ao misticismo, então aí você cria essa rejeição, que eu costumo dizer que não é uma ação, é uma reação, né? Então está acontecendo isso hoje em dia com preconceito na nossa sociedade. Então a gente era preconceituoso com os negros, as mulheres e os homossexuais, né? Era assim, eram subvalorizados pela nossa sociedade. Aí outro dia me acusaram, mas você é homem branco e hétero. Eu falei, desculpa. Quer dizer, eu estou sofrendo bullying. Então, isso que eu digo não é uma ação anti-preconceito, é uma reação. Então você bate de volta com a mesma força e com a mesma ignorância com que você recebeu o soco. Não é isso, né? Então a gente tem, se é sem preconceito, é sem preconceito contra ninguém. Não é para você escolher qual grupo que vai sofrer preconceito agora. Tá certo? Então, isso eu acho que é uma dos fatores que acabam gerando esse tipo de reação, que formam os ciclos, né? Que vão gerando esses ciclos de alteração. Muito bem. Então, teve uma tese de doutorado defendida no Rio e aprovada com louvor por Pimentel, lá na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que ele conclui que o médium espírita é um embusteiro ou um alucinado, passível de internação e tratamento médico especializado. Então,
não ia sobrar ninguém aqui nessa sala, né? Tá todo mundo preso, tomando eletrochoque e Aldol, né? Muito bom. Essa tendência levou a psiquiatria brasileira a tomar atitudes discriminatórias e agressivas contra o espiritismo e as religiões afro-brasileiras, que culminaram com prisões, internações e tratamentos desnecessários. Então é aquela história, volto a falar, né? O pessoal que está propondo tratamento para a homossexualidade. Como é que você vai tratar alguma coisa que não é doença? Então você vai tratar o médium de quê? Né? Isso vai acabar trazendo transtornos para ele. Eu tive uma experiência interessante. Quando eu morava aqui, eu tinha um consultório em Itanhaém e a minha secretária, a Luciana, ela marcou uma consulta para a tia dela. Aí entrou a tia com a filha. E aí eu percebi que tinha algum rolo, que a Luciana tinha me arrumado alguma confusão, porque era assim: o que a senhora sente? Não, eu sou uma doente psiquiátrica. Eu falei, mas é que eu sou gastroenterologista. Não, mas é que a Luciana falou que você podia me ajudar. E a filha do lado. Elas eram testemunhas de Jeová. Aí eu perguntei, mas o que acontece com a senhora? Ela fala assim, eu tenho alucinações. Que tipo de alucinações? Eu vejo e ouço gente morta. Desde quando? Desde os 16 anos. E o que acontece? Acontece que eu já fui em psiquiatra, eu já fiquei internada, eu já fui tirar o demônio do corpo, eu já fiz tudo que o senhor pode imaginar. E o que aconteceu? Nada, eu continuo vendo e ouvindo gente morta. Só que o problema é assim, ela tomava remédio em doses tão altas que ela não conseguia nem lavar uma louça, ela não tinha vida, ela vivia dopada. E ela estava, eu não sei nem como ela chegou, ela tinha 60 e poucos anos, não sei nem como ela chegou aos 60 anos, lúcida, porque ela era lúcida. E aí ela falou assim, mas eu não estou entendendo por que a Luciana falou para eu passar aqui com o senhor. Aí eu falei para ela, olha, eu vou explicar para a senhora, eu sou espírita. A hora que eu falei isso, a filha já levantou. Vamos embora, mãe. Aí ela falou assim, não, deixa o doutor falar. Aí eu falei assim, olha, existe uma situação que se chama mediunidade. Essa situação não tem nada a ver com religião, com crença religiosa ou com misticismo. São pessoas que têm um arranjo cerebral que permite que elas vejam pessoas que as outras pessoas não veem. Geralmente essas pessoas são pessoas que já morreram. Ela fala assim, como é que eu faço para me livrar disso? Eu falei, não faz. Não tem jeito. A senhora desde os 16 anos a senhora enxerga, vai enxergar até o fim da vida. Eu falei, o que eu faço para melhorar a minha vida? Eu falei, não conta para ninguém. Preciso tomar remédio? Não. Porque o remédio adianta? Não, doutor, eu só paro de ver quando eu estou dormindo. Eu falei, então deixa quieto. Eles aparecem e vêm para cima de mim, começam a gritar comigo, finge que você não está ouvindo. E quando eles perguntam alguma coisa, eu posso responder, se a senhora quiser. Mas não conversa, não fala para ninguém que a senhora está recebendo isso. Ninguém precisa saber disso. Aí a filha dela cutucando, vamos embora, mãe, vamos embora, mãe, vamos embora. Aí ela falou assim, tem algum jeito de eu controlar isso? Eu falei, tem, mas para a senhora não. Ela falou assim, como assim? Eu falei, olha, o jeito é você, é aquela história que eu falei do exercício. O jeito é você começar a trabalhar com outras pessoas que têm a mesma percepção. E aí você vai trocando experiências e a experiência que a senhora vai tendo vai lhe ensinando o que é seu, o que não é. Até que chega um momento que você aprende a bloquear o estímulo. Você consegue se isolar. E aí, nesse momento, você talvez consiga parar de enxergar. Porque ela via assim o tempo inteiro. É aquela mediunidade ostensiva, fábrica de louco mesmo, de você não saber quem é quem. Se está vivo ou se está morto, né? Aí ela achou interessante, a filha já estava quase tendo um ataque e elas saíram. Aí passou um tempo e eu fui lá e falei, ô Luciana, pelo amor de Deus, né? O que você arrumou para mim e tal.
Mas tudo bem. Aí passou um tempo, a Luciana falou, doutor, minha tia está ótima. Eu nunca tinha visto a minha tia rindo, ela está rindo, ela vai em festa, ela voltou a ter uma vidinha dela, está na casa dela, cuidando da casa dela, está todo mundo feliz da vida. E eu fiquei aliviado, eu falei, puxa, você vê, informação, só informação, mais nada, não é? Aí depois passou um tempo, quase um ano, aí a Luciana veio me falar que ela estava internada na psiquiatria. Eu falei, mas o que aconteceu, Luciana? É que ela assumia toda quarta-feira à noite, foram atrás dela, ela estava frequentando um centro espírita. Estava fazendo treinamento mediúnico. A família catou ela e internou, né? Então, o que tem que acontecer hoje? Independente da crença das pessoas, o psiquiatra não pode internar essa pessoa. Não pode. E isso daí é um passo que a psiquiatria já deu, né? Então, ainda existem grupos com motivações religiosas que combatem as práticas mediúnicas, argumentando que são fontes de psicopatologia, ou então que é coisa do demônio, contato, né? Não sei, votar no Brasil já é coisa do demônio, não é? Eu não sei o que não é coisa do demônio. Então, tem que tomar um certo cuidado para a gente classificar isso desse jeito. Então, como disse o Dr. Pimenta, né, lá em 1939, os médiuns são fraudulentos? Tem gente que é, pelo mal e pelo bem. Eu conheço uma médium que ela tem uma mediunidade muito importante. E às vezes ela não é, assim, ela não é espírita, não é nada, ela não tem nenhum tipo de conhecimento da mediunidade, mas ela tem uma mediunidade ostensiva. E aí, eu já vi isso acontecer. Ela estava comprando roupa no shopping. Aí a mocinha está servindo ela. Ah, a vermelha ficou boa, a azul não ficou e tal. Aí chega o espírito e fala assim, olha, fala para essa menina que esse rapaz que está com ela, isso, assim, assim, assim. Aí ela vira para a menina e fala assim, escuta, esse tal desse João que você está aí, esse menino não presta. Ele não sei o que, fez isso, não sei o que, aquele dia na sua casa, não sei o que, a menina fica assim. Aí já chegam todas as vendedoras, daqui a pouco está todo mundo em volta e a minha tia profetizando lá. A Dedei, que é a minha tia, que é a médica. Profetizando lá a vida das pessoas e tal. Aí, e todo mundo chorando, as meninas chorando, emocionadas, né? Porque, pô, a mulher veio comprar uma blusinha e está contando a minha vida, né? Aí, a hora que o espírito vai embora, as outras chegam para pedir informação, ela continua dando as informações. Entendeu? Então, não é má intenção, mas é fraudulento. Né? Ela dá uma exagerada, às vezes. Então, você percebe, depois, quem conhece ela, você percebe quando ela saiu do transe. E aí já é ela inventando. Né? Inventando não, ela está criando, né? Está dando assim uma cor para a história. Então, mas tem gente que ganha dinheiro assim. O primeiro contato que eu tive com a doutrina, não com a doutrina propriamente, mas me levaram numa cartomante. E eu fui na cartomante porque eu fui almoçar com um amigo meu, que ele tinha me pedido para batizar a filha dele, para ser padrinho da filha dele. E aí ele ia sempre nessa cartomante. E ele me encheu para ir lá. Eu fui, mas só para acompanhar ele. E eu não quis entrar. E entre um consulente e outro, a cartomante saiu na porta e falou assim, quem é o neto do Antônio? Meu avô chamava Antônio, ele morreu no dia da minha formatura, mas Antônio, vamos lá. Né? Que nome difícil, né? Aí eu fiquei quieto, não falei nada. Ela virou, olhou para minha cara com uma cara esquisita, né? Assim, ele falou que é seu avô. Eu falei, não é não. Meu avô morreu. Ela falou, pois é, ele está aqui. Aí o Odair falou assim, vai lá, entra lá, entra lá. Eu falei, não, cara, não quero não. Vai lá, entra lá, entra lá. Aí acabei entrando. Ela me colocou em contato com meu avô. E eu não posso duvidar disso. Porque ela falou coisas que só eu e o meu avô sabíamos. Ele desencarnou no dia da minha colação de grau. Eu fui o último a entrar na UTI antes dele desencarnar. E eu cheguei lá, ele estava tendo uma ilusão que ele estava fumando, que ele fumava muito. Então ele estava com a mão como se ele estivesse fumando.
Aí eu falei assim, e aí, vô, tá fumando? Ele falou, sua mãe trouxe para mim uns cigarrinhos, mas o médico não pode ver. Eu vi que ele estava meio fora do ar, né? Aí eu falei, vô, mas você tá bem? Tá tudo bem? Ele falou assim, olha, tô com uma vontade de tomar uma soda limonada. Eu falei, vô, a hora que você sair daqui a gente vai tomar a soda. Aí ele falou, então tá bom. Aí na hora que eu estava indo embora, ele falou assim, quando é que é a sua formatura? Eu falei, é hoje. Ele falou, eu vou. Eu falei, tá bom, vô. Aí eu saí. Quando eu cheguei em casa, eu estava me arrumando, o hospital ligou que ele tinha morrido. Bom, passaram-se não sei quantos anos, um tempão, e aí aconteceu esse negócio da mulher aí, da cartomante. A hora que eu entrei, ela falou assim, eu só vou estar aqui, disse que quer falar com você. Eu falei, tá, pode falar. Aí ela falou assim, ele está perguntando se você lembra da história da soda limonada. Eu falei, não tinha contado nem para o meu pai essa história. Aí eu falei, tô lembrando sim. Aí ele falou assim, ele disse que ele foi mesmo na sua formatura. Eu fiquei olhando. Aí ela falou assim, quando aquele homem barbudo colocou o chapéu na sua cabeça, porque o diretor da faculdade tinha um barbão assim, ele pegava um chapéu, colocava na cabeça e falava, eu te concedo o grau de médico, né? E colocou o chapéu na sua cabeça, e ele disse que estava do seu lado. Aí eu comecei a chorar. Desabei a chorar. E aí ela começou a falar de coisas que só eu e o meu avô sabíamos. Quando eu saí de lá, eu saí com duas certezas. Primeiro, não existe morte. Meu avô estava lá. E segundo, tem essa história da mediunidade, porque a mulher estava ouvindo o meu avô. E ela ganhava a vida assim. Quer dizer, então, ela era médium e era fraudulenta porque cobrava, mas ela era médium e prestou o serviço dela. Depois eu tive que pagar R$20. Mas valeu a pena, foram R$20 bem investidos. Esses. Desajustados, né? Gente, todo mundo aqui sabe que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? E o médium tem bastante de louco, né? Então, nem todo médium é louco, mas todo louco é médium, né? E existem alguns tipos de mediunidade que provocam desajustes importantes. Então, a gente observa, é uma coisa que me dá muita angústia, muito medo, é mediunidade manifesta muito cedo. É claro que até os 7 anos a gente não terminou de encarnar. Então, é muito comum a criança ver espírito, ver os amiguinhos. Isso tranquilo, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de meninas de 8, 9, às vezes 10 anos. E eu falo meninas porque as mulheres são 2 para 1 a mediunidade em mulheres do que em homens, né? Tem muito mais mulher médium do que homem. E você vê aquelas meninas tendo visões nem sempre agradáveis, né? Ouvindo coisas. E se elas estão inseridas em uma família que não tem a cultura e a informação adequadas, a chance dessa menina se transformar num adulto desajustado é gigante, é enorme. Então, eu acho que é uma grande falha que nós ainda temos e que a psiquiatria precisa corrigir, é de saber orientar essas pessoas. Porque ou elas são tratadas como psicóticas e já vão começar a tomar remédio, né? Ou elas são tomadas como influenciadas pelo demônio, vão ser exorcizadas. E, na verdade, não é nem uma coisa nem a outra. Ela tem que saber que aquilo é uma coisa natural dela, que pode acontecer. E ela vai ter que aprender a lidar com aquela situação. Se não tiver alguém perto com informação, e às vezes não adianta ser a família espírita, porque é assim, né? Eu coloco a camiseta, amo Chico Xavier, já sou espírita. Eu li todos os romances da Zíbia e assisti os filmes do Chico. Gente, não é isso. Não é isso. Tem que ter um conhecimento, tem que estudar, tem que saber do que se trata, para poder perceber o que está acontecendo com aquela pessoa, com aquela criança, e orientar ela.
Ou então, aquela pessoa que já tem um transtorno, que a mediunidade exacerbada, ela veio num pacote, junto com outras alterações do cérebro que levam a uma psicopatologia. Então, é muito difícil fazer esse diagnóstico. É um assunto muito, muito complexo. E a gente precisa aprender a fazer isso. Como, atualmente, a medicina é absolutamente incompetente nesse assunto, eu vejo no espírita, principalmente o espírita mais experiente, que já tem experiência com um trabalho mediúnico, esse cara, às vezes, é o cara que vai vai corrigir o rumo daquela pessoa, que vai ajudar aquela pessoa a sair desse caminho que ela vai caindo para a psicopatologia, e vai a passos largos, principalmente se derem um reforço positivo para ela, dizendo que ela realmente tem um transtorno mental. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade, né, de saber. Não é, olha, não vai em psiquiatra porque o Décio falou que a psiquiatria não sabe resolver isso. Não é isso. Vai no psiquiatra, mas fica junto, né, para poder perceber quando dá para você cooperar com informações que são valiosas, principalmente para a pessoa que está experimentando a sensação. Né? E a coisa da insanidade, né? Que se você for num hospital psiquiátrico, você vai ver direto, né? Eles conversando, mas aí já é a mediunidade patológica. Então, aí entra um capítulo, que na verdade eu vejo dessa maneira, que existem graus de patologias relacionados à mediunidade. Para começar, todo mundo tem mediunidade, né? Mas depende do tipo de mediunidade. Tem um pessoal aí, dentro do movimento espírita, que fala que é bobagem, que nem todo mundo é médium. Bom, isso está escrito no Livro dos Espíritos, está escrito no Livro dos Médiuns. Mas, independente disso, todo mundo é médium, sim. Você nunca teve inspiração? Né? Você nunca teve um sexto sentido? Você nunca teve... Isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Então, mesmo que você não veja espíritos, não sinta a presença de espíritos, não ouça espíritos, isso não significa que você não seja médium. Né? Então, essa mediunidade todo mundo tem. E como qualquer outra função fisiológica, ela pode patologizar. Ou seja, o meu coração ele funciona bombeando sangue. Mas eu posso ter uma doença que prejudica a função do meu coração. Então, eu vou ter uma doença cardíaca passível de tratamento. A mediunidade é uma função fisiológica, neural. E, como todas as outras, ela é passível de se transformar em uma doença. E essa doença, muitas vezes, ela se traduz por uma obsessão. Não é? E, quando eu falo obsessão, é bom a gente tirar da nossa cabeça que o obsessor é o bandido, o obsediado é o mocinho. Porque, às vezes, você encarnado é o bandido. É você que obsedia o coitado do espírito que não consegue ir embora. Né? Uma vez, na mesa mediúnica, veio o dialogador e falou assim, mas, irmão, por que você está há tantos anos, uns 600 anos que ele estava junto com o outro espírito. Mas por que são 600 anos? Você precisa se livrar dele. O espírito falou assim, eu também acho, fala isso para ele. Não é? Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa chama de amor e não é amor, né? Às vezes é egoísmo puro e vai atrair aquele espírito e fica obsediando ele. Então a obsessão já é um primeiro estágio da patologia mediúnica e às vezes o desenvolvimento de uma psicose que já tem que ter o predisponente, que é genético, aí a mediunidade desregulada pode ser um desencadeador desse processo de insanidade, né, que é bem grave. Bom, então a gente já sabe que o passado dos médiuns não é muito glamuroso, né, que a visão que a psiquiatria sempre teve da mediunidade é uma visão patológica, doente, e o que tem hoje? O que mudou daquela época lá de 39, 40 para cá? Bom, o que a gente já sabe é que as experiências espirituais
tem efeito contrário àquele que era atribuído, ou seja, o maior envolvimento espiritual tem levado a melhores níveis de saúde mental e bem-estar psicológico. Isso aqui de trabalhos de 92, 97 e 2001. E tanto é verdade isso que a Associação Americana de Escolas Médicas recomenda que as faculdades de medicina dos Estados Unidos tenham a disciplina de medicina e espiritualidade. 94% das universidades lá já têm essa disciplina. Eu tive conversando com a Sônia Dói é a presidente da AME Internacional e ela mora lá nos Estados Unidos, ela mora em Washington. E ela é pesquisadora lá. Ela me falou o seguinte, Décio, é um falso avanço, porque realmente tem a disciplina, só que eles não sabem discutir. Eles não conseguem chegar lá. Então, tem alguns trabalhos, eles discutem alguma coisa, mas assim, eles estão naquele nível, tipo assim, ser médium não é ser louco, ponto. Não é? Eles estão por aí. Eles não estão usando o conhecimento como promotor de saúde. Aqui no Brasil, a última estatística que eu vi no Mednesp, a gente está com mais ou menos 20% das escolas médicas com algum tipo de atividade, ou uma liga acadêmica, ou uma disciplina optativa. É muito pouco, 20%. Mas o que a gente percebe é que aqui no Brasil, esse pessoal faz um barulho melhor. Esses 20% estão provocando alguma reação, algum movimento que está trazendo transformação na maneira de lidar com o assunto e na forma de atuar com o paciente. Não é? Então, a gente tem colocado isso, nós editamos um livro pelo Departamento Acadêmico da AME Brasil, Uma Nova Medicina para um Novo Milênio, a Humanização do Ensino Médico. E até quem fez o prefácio desse livro foi o Dr. Celmo Celeno Porto, que é um dos maiores semiologistas do Brasil. E o livro foi lançado no congresso da ABEM, que é a Associação Brasileira de Ensino Médico, e fez um sucesso danado. Então, você percebe que as pessoas estão preocupadas com isso e estão indo atrás, porque elas já perceberam que isso é fundamental. Então, a espiritualidade, isso não é religião, a religião pode ou não estar ligada à espiritualidade. A espiritualidade é um fator intrínseco, faz parte das pessoas. Ninguém é ausente de espiritualidade, até o ateu, até o agnóstico tem espiritualidade. Não é? Essa espiritualidade é a capacidade de transcendência, que dá sentido à vida das pessoas. Tá? Tenho para mim que nós estamos passando por uma crise de sentido na nossa sociedade. Essa epidemia de suicídio que a gente está experimentando é de indivíduos jovens, imaturos, que tiraram deles a espiritualidade. Tiraram deles, falaram para eles que isso não vale nada. E eles se sentem vazios. Né? E esse vazio existencial é alguma coisa insuportável. Então, esse sentido é que é a espiritualidade que traz alguma coisa para dentro dele. Tivemos um debate no CRM lá, no Mato Grosso do Sul, e eu fui nós fomos para o debate e só tinha eu de espiritualista, era todo mundo materialista. Né? E eu era o único convidado, o resto era tudo diretor, conselheiro. A hora que eu vi a armadilha, eu já estava lá, né? Eu falei, agora é tarde de ir embora. E eu achei interessante, porque o presidente do CRM lá, que aliás é uma pessoa muito legal, ele se diz ateu e materialista. Ele falou, eu perguntei para ele, eu falei, o que move o senhor? O que faz o senhor levantar de manhã? O que faz o senhor ter vontade de trabalhar? Ele falou assim, produzir uma medicina melhor, fazer com que as pessoas sejam melhor atendidas. Eu falei, mas por quê? Não é? Isso daí é uma coisa que vai beneficiar as pessoas, mas e para o senhor? O que isso significa? Aí ele falou assim, significa que depois que eu morrer, alguém vai lembrar do meu nome. A transcendência. Quer dizer, ele tem a transcendência dele. Ele arrumou um jeito. E ele mantém a sanidade dele, o equilíbrio, o sentido da vida dele desse jeito. Não é? É um jeito egoísta, mas é um jeito. Só ele é egoísta, nós não somos, né? Mas ele está ali, ele está equilibrado.
E ele está fazendo um ótimo trabalho. Ele é um cara que se importa com o ensino médico. Ele está tentando organizar a medicina lá no Estado. É um cara legal. Então, eu percebi isso, que se a pessoa acha um canto para ela transcender, ela vai. Não precisa ser dentro da religião, mas ela precisa transcender, porque a espiritualidade é parte integrante da essência das pessoas. E não dá para viver sem esse pedaço. Não é? Agora, se dentro da universidade você aprende a respeitar a crença alheia, e você aprende a usar a crença alheia em favor dele mesmo, né, dirigindo muitas vezes para conseguir limpar determinados dogmas que podem gerar problemas de saúde, se você conseguir fazer isso, você vai prestar um serviço gigante para o paciente. E é sobre isso que a gente está falando. Né? Então, isso já é fato. Tanto é fato que já está dentro das universidades. Né? Ou seja, experiências espirituais não levam à psicopatologia, levam à saúde. A saúde. Os estudos realizados nessa última década estão dando conta de que experiências extrasensoriais dissociativas e alucinatórias são comuns na população em geral e não traduzem nenhum tipo de transtorno psiquiátrico. Há quantos trabalhos? O que é uma experiência dissociativa? É você se dissociar da sua identidade. Né? Isso acontece toda vez que tem um transe mediúnico. A mediunidade, o transe mediúnico, é um estado dissociativo, que sempre foi considerado patológico. E hoje o DSM-4 diz assim, olha, existem alguns quadros dissociativos que não são patológicos. Eles estão relacionados a experiências religiosas e místicas. Por que eles fizeram isso? Porque eles aceitam a mediunidade? Porque eles acreditam na vida após a morte? Não, porque eles perceberam que eles não podem classificar essas pessoas como loucas. Eles perceberam que muitas dessas pessoas têm um equilíbrio, né, psíquico muito bom. E elas têm esses episódios de dissociação. Né? Aí você está lá, de repente dá uns tremelique, e aí você já não é mais o Décio, você é um outro espírito que viveu na Segunda Guerra, que está lá porque está com raiva de não sei quem, que fez não sei o que para você. Isso é um quadro dissociativo. Não é? E o dialogador, ele faz o papel do psiquiatra ou do psicoterapeuta. Né? Só que ele tem que fazer isso em 5 minutos. Né? É fácil, vamos resolver 300 anos de problema em 5 minutos com 2 conversas aqui. Espera aí, chega mais. Não é assim também. Às vezes aquilo vai acontecer em etapas. Né? E a coisa vai... E o médium, eu tenho isso para mim, o que o médium está sentindo na hora é uma espécie de um diálogo interno com o espírito. E se você sente a animosidade, mas você, o médium, reage, não dizendo, não, isso está errado, mas reage amorosamente, o espírito percebe isso. E isso é educativo. Isso é educativo, às vezes mais do que o dialogador está falando. Tá? E essas pesquisas nos Estados Unidos em 1991 e no Canadá em 92 revelaram que mais da metade da população em geral relata ter tido episódios de experiências extrasensoriais. Isso é uma outra coisa assim, muito pouca gente fala. Se você vê, se nos Estados Unidos e no Canadá mais da metade admitiram que tiveram, é porque deve ter sido todo mundo. Né? Porque eles morrem de medo de falar isso, porque é como se você estivesse saindo da casinha. Né? Fala assim, não, eu sou uma pessoa... você trabalha, eu sou diretor de uma empresa e tal. Você já teve alguma experiência extrasensorial? Não, imagina, não tem nada disso. Aí toda vez que ele vai dormir, ele dá boa noite para o velho que dorme em cima do armário dele. Né? Boa noite, boa noite. Quer dizer, mas ele não vai falar isso para ninguém nunca, né? Mas ele vê lá. Então, todo mundo já teve isso em algum momento. Né? Quando você dá atenção para isso, você percebe mais. Mas todo mundo já viu. Né? Lá na clínica que eu trabalho, tem um anestesista fantasma. Aí fica aquela coisa, ninguém quer entrar no centro logo de manhã cedo, quando abre, fica todo mundo com medo de ser o primeiro a entrar.
E eu sempre achei bobagem, né? Eu acho as coisas... Tinha o estudante cego aqui na... Não sei se ele vem ainda estudar aí. Quando a gente dava aula aqui, quando eu dava aula aqui à noite, eu ia terminar a aula na fisioterapia às 10 horas, tinha um estudante que lia em braille na biblioteca aqui. Né? Que a menina que tomava conta da biblioteca nem olhava, ela ficava assim, será que ele está aí? Será que ele está aí? E lá tem esse anestesista. Eu acho que ele é anestesista, porque ele está parado, sem fazer nada, né? Deve ser anestesista. Mas é um cara de branco que fica lá com a perna cruzada. Desculpa os anestesistas pela piadinha, eu não resisti. Ele fica com os braços cruzados assim, encostado, né? E eu já vi ele uma vez. E eu passei pela sala 2, eu ia para 3, que é a sala que eu trabalho, eu passei, como eles chegam mais cedo que a gente, agora estou falando bem, eu falei assim, oi? E passei. Aí a Aide, que a enfermeira estava atrás de mim, oi o quê, doutor? Oi o quê, doutor? Quem que o senhor cumprimentou? Eu falei, não tem um anestesista já aí? Ela falou, ai meu Deus, saí para o outro lado. Né? Então todo mundo já teve essa experiência alguma vez, porque faz parte, né? Faz parte da estrutura do nosso cérebro, né? Então, essas constatações, elas levaram a Associação Americana de Psiquiatria, do DSM-5, à categoria de problemas espirituais e religiosos. Isso tem sido interpretado por algumas pessoas como a admissão pela medicina de que a mediunidade existe. Não é. Não é. Infelizmente, não é. É uma tentativa de diminuir a negligência dos psiquiatras com esse tipo de diagnóstico, ressaltando que muitas vezes os fenômenos não são patológicos, portanto, não são passíveis de tratamento. Porque o psiquiatra ficava naquela situação. Bom, o cara teve um quadro dissociativo, ele tem uma doença psiquiátrica, eu vou ter que internar. Só que ele estava diante de uma pessoa perfeitamente equilibrada e ajustada socialmente. Então, ele ficava nesse impasse. Essa decisão do DSM-4 resolveu esse problema. Então, ele não tem mais esse impasse. Ele pode considerar isso como um episódio relacionado à questão espiritual ou religiosa. Então, eu trouxe alguns dos artigos, né, que vão estudar esse assunto. Esse daqui é do Alexander Moreira. Esse artigo é um dos produtos da tese dele, né? E ele comparou médiuns espíritas de São Paulo com doentes com desordem de identidade dissociativa, né? Americanos. Desordem de identidade dissociativa. Então, ele fez os testes de saúde mental com os médiuns de São Paulo, e ele pegou médiuns de centros espíritas, médiuns experientes, que trabalhavam, que estudavam, que é o médium típico, né, da doutrina, e comparou com doentes que tratavam nos Estados Unidos de desordem de identidade dissociativa. E o que ele encontrou? Bom, ele estudou 24 médiuns de instituições diferentes em São Paulo, e o resultado, em relação aos parâmetros clínicos e os quadros, foi semelhante, ou seja, os mesmos scores de dissociação que os doentes tinham, os médiuns também tinham, no nível de dissociação. Só que, quando ele foi aplicar os testes de saúde mental, ele viu que os médiuns tinham mais saúde e ajustamento mental que a média da população geral, tanto americana quanto brasileira. Ou seja, o médium, talvez por ele ter aqueles momentos de dissociação, ele se equilibra psiquicamente de uma maneira muito melhor do que a população geral. Né? Então, ele mostrou o contrário, que o médium não é louco. Loucos são os outros. Né? Quer dizer, ele é menos louco, ele tem mais saúde mental, mais ajuste social. Esse trabalho dele foi o doutorado dele, e foi um trabalho muito importante, que repercutiu de uma maneira muito grande na psiquiatria brasileira e na psiquiatria mundial. O Alexander, hoje, ele é o responsável pela fundação do Departamento de Espiritualidade dentro da Associação de Psiquiatria, tanto na brasileira como na internacional. E ele está fazendo um trabalho muito interessante nesse sentido. Outro trabalho foi feito pelo Dr. Gary Schwartz, que é um outro pesquisador americano,
que fala sobre a recepção, né, a percepção de informações anômalas em médiums, usando um método triplo cego. É interessante essa metodologia que ele usou. Então, é o seguinte, o objetivo dele era estudar a recepção de informações em comum sobre pessoas falecidas por médiums em condições experimentais, eliminando explicações convencionais como telepatia. Então, uma das preocupações do Dr. Schwartz era assim: eu sou médium, você chega lá na minha frente. Aí você está pensando, eu quero que ele fale da minha mãe que morreu. Aí você transmite isso telepaticamente para mim e eu vou escrever o que você pensou. Então, o que ele fez? Ele fez o triplo cego. Era assim, as pessoas que tinham parentes mortos ficavam num lugar lá. O médium, num outro lugar. E tinha uma outra pessoa que nem conhecia o médium, nem a pessoa que tinha perdido um ente querido. E esse intermediário ia receber a informação do médium. E depois ele era pré-escolhido, obviamente, pelo pesquisador. Só quem sabia era o pesquisador. E aí o médium recebia a mensagem da pessoa morta do outro. Deu para entender como é que é? Quer dizer, o cara do meio não sabia de nada. Perdidão. O médium não sabia para quem que ele estava dando a mensagem. E a pessoa também não sabia quem era o médium, como ela ia receber a mensagem. Então, triplo cego, os três eram cegos. Só o único que sabia a metodologia era o pesquisador. Não é? E eles fizeram um estudo com 8 médiums e 4 pares de estudantes da Universidade do Arizona, né, com experiências recentes da morte. Então, ele concluiu que tem alguns médiums, e aí entra essa questão do nível de acuidade da mediunidade. Né? Quando o Júlio Prieto Pérez estudou os médiums psicógrafos lá na Pensilvânia, ele também dividiu em 2 grupos, os médiums experientes e os não experientes. Como isso é uma habilidade física, tem gente que tem mais habilidade, tem gente que tem menos. Então, você tem que levar isso em consideração na hora de medir. E ele percebeu que alguns médiuns tinham grande capacidade de receber informações sobre pessoas mortas, afastadas das possibilidades de telepatia ou outras formas convencionais. Né? Então, aquele médium ponta firme mesmo. Ele recebeu a informação, né, que nem aquela mulher que recebeu o meu avô lá. Era o meu avô. Você pode não acreditar, mas eu não tenho como duvidar. Né? E isso que eu digo que é uma experiência pessoal. Não tem como eu transferir isso. Eu posso falar e você até achar, bom, isso não é mentiroso, deve ter sido verdade. Mas isso nunca vai ter o impacto em você que teve em mim. Não é? E isso é fundamental. Esse outro trabalho, que é a investigação de médiuns que diziam ter informação sobre pessoas mortas. Eles fizeram 2 estudos, também triplo cego. Só que aqui era psicografia. Então, eles faziam assim. O médium recebia a carta sobre a pessoa falecida e dava essa carta para uma pessoa que não era a pessoa que ia receber a carta. Né? O parente da pessoa morta não recebia a carta. E quando ele dava a carta para a pessoa, ele misturava a carta que tinha sido escrita para ela com mais 2 ou 3 cartas, que não tinha nada a ver com ela. Né? E ela fez 2 vezes esse estudo. No primeiro estudo, não deu resultado significativo, mas deu uma tendência. Aí ela aumentou a amostra, e aí deu resultado altamente significativo. Né? Ou seja, o médium recebeu uma carta sobre uma pessoa morta e entregou essa carta para um intermediário que não conhecia. Esse intermediário entregou a carta para a pessoa que ia receber, com mais 3 ou 4 cartas. Ele leu as 4 cartas e identificou a que era do parente. Né? E isso daí foi percebido de maneira significativa. Então, esses trabalhos eles estão comprovando a existência do fenômeno mediunidade. E essa é a importância, na minha opinião, desses trabalhos. Né? Porque isso não é uma questão de fé, é uma questão de ciência. Né? A ciência é fé também, mas eu digo assim, é uma questão mais objetiva
né, do que subjetiva. Então, o que é mediunidade? Mediunidade está presente em toda a história da humanidade, né? A pitonisa do oráculo de Delfos era consultada pelos reis e filósofos, Sócrates ouviu o seu daimon, Moisés, Paulo de Tarso, os êxtases de São Francisco, Maomé, todos eles recebiam informações mediúnicas, todos apresentam descrições de comunicações mediúnicas. Na passagem do século XIX para o XX, pesquisadores iniciaram estudos científicos em mediunidade, como Pierre Janet, William James, Frederick Myers, Jung. Jung era médium, não é? César Lombroso, Charles Richer e um monte de outros pesquisadores. Eu não sei por que essas pesquisas deram uma arrefecida, agora estão sendo retomadas, eu acho que pelo próprio ritmo do conhecimento da neurologia, né? E aí a gente tem algumas frases que são lapidares, né? Como Karl Jaspers, que diz que, além da importância do diagnóstico diferencial das psicopatologias, o estudo e entendimento da mediunidade deve ampliar o conhecimento do psiquismo humano. Eu acho fundamental isso. A gente percebe uma série de desconfortos na vida das pessoas que estão relacionados exclusivamente com a ignorância desse fenômeno, né? E o Jung, que diz que não vou me comprometer com a estupidez em voga de considerar tudo que não posso explicar como uma fraude. Então, é a história da raposa e das uvas. Pulou para tentar pegar a uva, não conseguiu, deu as costas e falou, estão verdes. Não é? Então, o pessoal faz muito isso. A gente está diante de um fenômeno que é tão antigo quanto a humanidade e é mensurável, ele é passível de estudos. A gente tem uma grande quantidade de médiuns. É engraçado também, tem tipos de mediunidades diferentes. A gente está com um pessoal, um grupo da AME, principalmente as meninas do ABC, que estudam mitocôndria, elas são biomédicas. Elas estão com uma teoria fantástica sobre produção de ectoplasma, e elas estão precisando, desesperadamente, de um médium de efeitos físicos para fazer uma medida simples de temperatura. A hipótese que vai ser comprovada é que, se o médium, durante uma materialização, durante um processo de doação de ectoplasma de grande quantidade, que ele desvia a produção de calor da atividade da mitocôndria para a produção de biofótons para ser ectoplasma. Para medir a temperatura, tem que baixar mais de 1 grau centígrado a temperatura, elas provam a tese. A gente já mandou e-mail para todo mundo, todo lugar, não tem mais médio de efeitos físicos, acabou. De materialização. Então, é época. Eu acho que tem a ver, às vezes, com... Então, eu falei para as meninas, fica tranquila, porque uma hora vai aparecer, né? E nós estamos partindo para outras coisas, né? Eu estou começando um ensaio de fazer medida de temperatura no transe mediúnico, qualquer um que seja. E, em grande quantidade, quem sabe a gente consegue, porque o Marco Aurélio, que é o vice lá da AME Brasil, a tese dele de mestrado é um sonho que eu e o Fernandinho já percorremos, né, desde a época da fundação do GEME, que era alterações fisiológicas no transe mediúnico. Então, a gente queria medir a pressão arterial, temperatura, e o Marco fez isso, ele dosou melatonina, dosou adrenalina, dosou cortisona, ele fez monitoramento eletroencefalográfico, tudo. Ficou linda a tese dele, foi tese de mestrado. Agora, na de doutorado, ele vai medir volume de pineal, com grau de calcificação, né, de estrutura. Ele está fazendo um trabalho magnífico. E a temperatura que eu estava crente que ia baixar, não deu diferença estatística, mas ele mediu 40 médios e teve uma tendência. Então, a ideia é que, se a gente dobrar, triplicar, quadruplicar esse N, talvez a gente detecte a queda da temperatura. E já seja o suficiente para fazer o estudo que as meninas estão dando. Então, é muita coisa acontecendo, sabe? Eu acho que agora é a hora dos estudos sobre a mediunidade, né? E, outro dia, eu assisti numa palestra de um orador espírita muito importante, que eu gosto bastante, inclusive, ele veio com essa pérola que mediunidade é uma coisa da espiritualidade, exclusivamente, que não tem nada a ver com o cérebro.
Bom, falta ler mais Kardec. Porque está em Kardec, está nas obras básicas, que é físico. Agora, médium santo, todo mundo sabe aqui que teve, mas não somos nós. Não é? Também não são loucos, nem missionários. São pessoas comuns, não é? Que, na verdade, funcionam como antenas. E a antena, por si só, ela não escolhe a vibração, quem escolhe é a frequência. E aí que entra o grande pulo do gato da mediunidade. Porque ela é uma função neural, fisiológica, mas cuja repercussão no seu cérebro, na sua mente, na sua personalidade, depende da frequência com a qual você se sintoniza. Então, se você é uma pessoa pouco sensível, pouco perceptiva, você pode se dar ao luxo, não é, de entrar em determinadas vibrações menos adequadas. Mas quanto mais refinada, quanto mais sensível for a sua mediunidade, menos espaço você tem para se espalhar. Né? Deu uma bobeada, já tem uma companhia indesejada ali. E depois que o cara chega para você mandar embora, não é complicado. Você vai lá, toca a campainha, você olha no olho mágico e fala, esse não. Aí você fica bem quieto, não deixa ninguém falar nada para ver se ele vai embora. Né? Mas depois que você abriu a porta, meu filho, aí vai ter que oferecer o cafezinho, o cara vai se instalar, vai querer ver o jogo com você, pergunta se não tem uma cerveja na geladeira, né? É o cunhado esse. Então, é a mesma coisa. Se você tem mediunidade, você tem que ficar ligado, com atenção, porque você é suscetível à frequência. E uma vez que você sintonizou com aquela frequência, é difícil mudar de frequência. Não é? Tem gente que consegue, aprende isso. São aqueles médios que recebem o pessoal barra pesada na desobsessão. Aquele pessoal tem essa capacidade. Eles passam mal, daqui a pouquinho já está bom de novo. Porque ele aprendeu, ele separa bem o que é dele e o que não é, logo em seguida ele já se recompõe. Né? Outro dia eu recebi um barra pesada lá, meu Deus, eu saí com dor no corpo, parecia que tinha tomado uma surra. Eu falei, olha, deixa os mais levinhos comigo que eu estou aprendendo. E é verdade mesmo, você fica com um monte de coisa da energia dele com você. Então, esse é o lado espiritual da mediunidade. E existe todo um lado físico. Então, o pessoal do departamento de psiquiatria tem falado muito isso. E isso também é um alerta para os espíritas. Isso daí é mediunidade, vamos tratar no centro. A mediunidade é uma função neurológica. Então, eu já conversei com o Sérgio Lopes, o Roberto Lúcio, mesmo o Flávio, eu já ouvi o Flávio falando sobre isso. Você recebe um paciente que está em um quadro obsessivo grave, está fascinado, ou então está vampirizado. Não adianta você ficar conversando com ele. O cérebro dele foi tomado de assalto, não está funcionando mais. Tem que medicar. Você precisa desconectar o espírito do cérebro. E é o remédio que vai fazer isso. Então, não tem só o centro e não tem só o psiquiatra. Você tem que ir nos dois. Os dois tratamentos se complementam. A gente ainda fala, por preconceito, que o tratamento espírita é complementar. O psiquiátrico também é complementar. Os dois se complementam. E aí você consegue o melhor resultado. Eu acabei de passar por isso. Semana passada. Então, não adianta. Eu ia lá no centro, estava aquela galera em cima de mim, né? Todo mundo. Aí eu saía do centro, me sentindo leve, já começava a dar de novo mal-estar. Por quê? Minha amígdala estava acesa, estava 2.000 por hora. Eu estava com as minhas conexões neurais ativadas, meu cérebro primitivo estava bombando. Tem que tomar remédio. Porque senão o teu cérebro não te deixa dormir, teu cérebro não te deixa acalmar, você não consegue sintonizar o teu pensamento. Então, gente, é assim com depressão, é assim com obsessão, é assim até com
a psicopatologia, com a esquizofrenia, tem as duas coisas acontecendo. Você precisa do tratamento dos dois lados, porque senão não funciona. Tá certo? Se a antena tá funcionando, você tem que consertar a frequência e mudar a recepção. Senão não vai funcionar. Né? Então, a sintonia é a gente que escolhe. Tem de tudo por aí. Tem de tudo. Você pode escolher de A a Z, fique à vontade. Se for uma sintonia ruim, é melhor você procurar ajuda. Isso é uma outra coisa. Gente, não é para ficar sozinho. Não, eu sou forte. A minha fé vale mais. Egoísmo, né? Vaidade danada. Vai morrer dizendo que não precisa e precisa. Por isso que a gente evolui em grupo. Porque a gente precisa do outro. E aí a gente não vai por quê? Porque a gente é orgulhoso. Né? Quando você vai pedir ajuda, ainda mais com relação a coisas como essas, você se sente humilhado. Bem-vindo à realidade, não é? O Espírito falava assim para mim, você não é nada, você não é nada. Eu pensava, eu sei, não precisa ficar gritando. Não é? Porque eu já sabia que eu não era nada. Mas assim, tem alguém ali do teu lado, tem alguém preocupado com você, tem um psiquiatra, que cada vez mais os psiquiatras vão perceber isso, hoje você tem que procurar um psiquiatra espírita. Porque ele conhece o outro lado. Um psiquiatra normal, ele vai interpretar diferente. Mas um psiquiatra espírita, aqui em Santos tem um bom. Se chama Flávio Brau. É o cara que vai saber separar o joio do trigo e vai te dar uma... Porque hoje você chega num psiquiatra, ele vai te dar o remédio e vai te chumbar. E não vai ter o outro lado, que é fundamental, é muito importante. Tá? Mas aí isso vai fazer uma grande diferença. Você vê mediunidade e mediunidade, né? Qual foi a diferença? A vibração, né? Com quem esse cara se conectou, né? E com quem ela está se conectando. Então, a conclusão é que mediunidade não é uma psicopatologia, é uma função fisiológica, não é um fator gerador de doença mental, mas é um fator de grande influência sobre a saúde mental. Ou ela pode agravar, ou pode proteger. Vai depender do que você fizer. Tá certo? É igual comida. Se você comer bem, você vai ser saudável. Se você comer mal, você vai ser uma pessoa doente por causa da comida. Então, é como você come e o que você come. A mediunidade é a mesma coisa. Como você vai perceber a sua mediunidade e com quem que você vai se conectar. Isso vai determinar, né, se vai agravar ou se vai proteger a sua saúde. Né? O que faz a diferença no final das contas é o que vai na sua cabeça? Não, é o que vai no seu coração. Né? Desenvolver a mediunidade. Eu tenho uma cunhada que ela é médium e ela teve uma experiência terrível com o espiritismo. Foi muito mal orientada no centro espírita, ela não quer nem saber. E tem mediunidade ostensiva de ver todo dia. E falavam só isso para ela, tem que desenvolver a mediunidade, tem que desenvolver a mediunidade. O cara não está querendo ver o espírito, você fala que tem que desenvolver, ele vai achar que vai ver mais. Não é isso. Você tem que desenvolver a sua capacidade de controlar essa função psíquica. É isso que você precisa. Infelizmente, como para aquela paciente de Itanhaém, eu não conheço nenhum outro lugar que possa fazer isso sem ser o centro espírita. Então, mesmo que você esteja feliz na sua religião, é bom que você se associe a um grupo de estudos mediúnicos para você saber o que é que está acontecendo e que você consiga exercitar a sua capacidade de controlar essa percepção. É trabalhar para melhorar a sua sensibilidade? Não, é para educar a sua sensibilidade. Aumentar a frequência de trabalho? Pode ser que sim, se você achar que é necessário, ou que você deseja, ou para diminuir, se você não estiver feliz. Dedicar-se apenas ao fenômeno? Não. Dedicar apenas a uma coisa na sua vida nunca é bom, é sempre sinal de algum problema. Aprimorar a antena? Sim. Porque uma antena aprimorada é uma antena que te dá a possibilidade de escolher a frequência. Não é? Então, em resumo, é isso que hoje a gente precisa pensar em termos de mediunidade.
Todo mundo tem, eu também tenho, cada um tem de um jeito diferente, é igual a impressão digital, e ela pode me ajudar, pode me atrapalhar. Quanto mais eu souber sobre ela, melhor. Quanto mais evidente for a mediunidade, quanto maior influência ela estiver tendo na minha vida, na minha rotina, maior a necessidade de eu desenvolver isso, não desenvolver de aumentar a mediunidade, mas de conhecê-la e controlá-la, para eu poder ter uma vida normal e uma vida saudável. Ah, mas a mediunidade é uma tarefa, se você não fizer, isso vai trazer uma repercussão. Gente, olha, é muito complicado isso, sabe? Todo mundo é médium, todo mundo é médium. E todo mundo é missionário também, você não veio a passeio, certo? Então, se nesse momento a mediunidade está trazendo transtorno para a sua vida, e isso não está sendo agradável, você vai, para diminuir a sua percepção, para bloquear, vai e bloqueia, sem nenhum tipo de problema de consciência. Porque se você estiver bem, e mais para frente aparecer a oportunidade de trabalho, e você estiver com seus 2 pés no chão, capaz, aí você vai desenvolver. Agora, botar gente desequilibrada em mesa mediúnica é pedir confusão para todo mundo. Não é hora. É uma pessoa em desequilíbrio, ela precisa de ajuda, ela não precisa de trabalho. Então, você vai pôr ela num trabalho específico de controle e percepção mediúnica para desenvolver a sua capacidade de controle sobre aquele fenômeno. Não é? E desenvolver o espírito, sempre. Não é? É para isso que a gente está aqui. É o que nos recomenda Kardec e os bons espíritos. E na experiência mediúnica a gente também faz isso. Então, o que nos protege é a nossa capacidade de amar. Sempre. Né? Nos momentos mais difíceis, nas horas mais complicadas da nossa vida, quanto mais brando a gente for, mais fácil é para sair do enrosco. Né? Bom, essa é a primeira parte. Eu agradeço a oportunidade e a paciência de vocês. Obrigado.